Hoje a gente vai fazer a leitura bíblica que vai servir também de base para esse momento de mensagem. O texto de hoje que está colocado para nós da Trienal é de Lucas capítulo 16. E a gente tem, nessas últimas semanas, vocês estão nos acompanhando, tanto aqui presencialmente, também quem está em casa, a gente está contando a história sobre os olhos de Lucas, do Evangelho de Lucas. E na semana passada a gente fez a leitura do capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 10. E a minha sugestão hoje para nós, nesta manhã, é continuar essa leitura, continuar com a terceira parábola, a parábola do filho pródigo, e a gente lê também essa parábola do capítulo 16, porque eu gostaria de a gente comparar, para que a gente pudesse olhar o que essas parábolas elas podem também nos ensinar nesta manhã e para a nossa vida. Então, eu convido vocês, se vocês quiserem abrir suas Bíblias também, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, começando no versículo 11. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço juntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país. Ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem um bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um empregado e perguntou: o que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde, por isso seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo. Estava perdido, foi achado. E a leitura continua. Essa é a primeira história. E agora eu quero que vocês também prestem atenção. Logo após, Jesus conta uma outra parábola. Antes, o foco era os fariseus e os mestres da lei que estavam ouvindo. E aqui, Jesus ele foca para os discípulos e diz assim: Jesus disse aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava dos seus bens. Foram dizer a este homem que o administrador estava desperdiçando o dinheiro dele. Por isso ele o chamou e disse: eu andei ouvindo umas coisas a seu respeito, a respeito de você. Agora preste contas da sua administração, porque você não pode mais continuar como meu administrador. Aí o administrador pensou: o patrão está me despedindo
E agora, o que eu vou fazer? Não tenho forças para cavar a terra e tenho vergonha de pedir esmola. Já sei o que vou fazer. Assim como quando for mandado embora, terei amigos que me oferecerão nas suas casas, me receberão nas suas casas. Então ele chamou todos os devedores do patrão e perguntou para o primeiro: quanto é que você está devendo para o meu patrão? 100 barris de azeite, respondeu ele. O administrador disse: aqui está a sua conta. Senta-se e escreva 50. Para o outro ele perguntou: e você? Quanto você está devendo? 1000 medidas de trigo, respondeu ele. Escreva 800, mandou o administrador. E o patrão desse administrador desonesto o elogiou pela sua esperteza. E Jesus continuou: as pessoas deste mundo são muito mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. Por isso eu digo a vocês: usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos, a fim de que, quando as riquezas faltarem, eles receberão vocês no lar eterno. Quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes, e quem é desonesto nas coisas pequenas também será nas grandes. Pois se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai pôr vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? E se não forem honestos com o que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Um escravo não pode servir 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também ao dinheiro. Os fariseus ouviram isso e zombaram de Jesus porque amavam o dinheiro. Então Jesus disse para eles: para as pessoas vocês parecem bons, mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que as pessoas acham que vale muito, não vale nada para Deus. Assim termina o texto para esse domingo de reflexão, nesse domingo onde a palavra de Deus vem também aos nossos corações, às nossas vidas. Amém. Que essa palavra possa conduzir, estar unida no Deus triuno, Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Como eu tinha comentado, hoje eu quero fazer um exercício com vocês. Um exercício até simples, que é comparar 2 histórias. A história do filho perdido, ou do filho pródigo, e também a história do administrador infiel. E eu fiz essa escolha por 3 razões. A primeira, porque sempre quando a gente tem um texto difícil, a gente precisa olhar por meio de um texto um pouquinho mais fácil. E esse texto de Lucas 16 é dito que é uma das parábolas mais difíceis de interpretar que Jesus contou. Então, quando a gente tem um texto difícil, a gente busca um texto que nos ajude a olhar com outros olhos. Porque a segunda razão, que é consequência disso, a Bíblia é a sua própria voz. Em outras palavras, a Bíblia sempre interpreta a si mesma. Ela é a sua própria voz. Então, essa é a segunda razão de eu pegar essas 2 histórias. E a terceira, porque muitos dizem que, na verdade, não são 3 parábolas, mas sim 4 parábolas que Jesus conta na sequência. Semana passada a gente tinha olhado que Lucas 15, ele fala, é o capítulo dos perdidos, que da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho que se perdeu. Mas a gente pode olhar também na perspectiva, colocando a 4ª parábola, também a partir desse administrador que havia se perdido. Mas aqui a gente tem alguns detalhes a mais que eu gostaria de compartilhar junto com vocês. Então, se vocês quiserem ter a Bíblia para fazer essas comparações junto comigo, fiquem à vontade. E a ideia é justamente essa, é fazer esse exercício aqui na igreja como se fosse um grande grupo de estudo bíblico, para que a gente possa entrar no texto bíblico e tirar um ensinamento também para as nossas vidas. Vamos lembrar um pouquinho dessa história. O filho mais novo, ele havia recebido uma grande herança para cuidar, porque ele havia pedido isso até antecipadamente daquilo que era devido para ele. Mas ele tinha uma grande herança que ele precisava cuidar. Da mesma maneira, o administrador, ele cuidava de uma herança, só que não era dele, mas de um homem rico. O filho mais novo,
parece que ele é um pouco inocente na maneira como ele lida com essa herança que ele estava nas suas mãos. Porque logo depois que ele recebe, percebe no texto que ele prepara as suas coisas e rapidamente sai para viver num país distante, longe. E ele é um pouco imprudente com aquilo que ele tem. Ele começa a gastar, diz o texto, que ele desperdiça toda essa herança. E quando vê, passou o tempo, ele não tinha mais nada. Por outro lado, a gente percebe que esse administrador, parece que ele usa com um pouco de astúcia, com a astúcia do mundo, ele é um pouco esperto, porque ele gasta o dinheiro e desperdiça o dinheiro, mas não dele, do homem rico, do seu patrão. E na primeira história do filho mais novo, quando ele estava precisando de ajuda, ele vai ao encontro de alguém para ajudar, mas ele não encontra ninguém. Agora, o homem rico, ou esse administrador, justamente ele faz isso para ter amigos no final, para que possa ajudar. O filho mais novo, quando a gente olha nessa história, parece que ele faz de tudo para não morrer de fome, até o ponto de cogitar comer a comida dos porcos. Não sei, né, o que isso representa para vocês, mas é uma situação de desespero. Por outro lado, esse administrador, ele faz de tudo para não trabalhar. Porque ele fala assim, eu tenho vergonha de pedir esmolas e não tenho forças para trabalhar. Mas apesar desses contrastes iniciais que a gente vê nessa narrativa, ambos haviam desperdiçado uma herança. O filho mais novo desperdiçou a herança que era dele, que ele havia recebido do pai, e o administrador havia desperdiçado algo que não era dele, mas do patrão do homem rico. Mas o que eu gosto dessa narrativa, fazendo essa comparação, é que ambas as histórias parece que têm um momento de pausa. Sabe, nesse momento crítico, naquele momento onde eles não sabem mais o que fazer, parece que ambas as histórias têm um momento assim de pausa e autorreflexão. Quando a gente vai na história do filho mais moço, o que acontece? Quando ele estava ali prestes a comer a comida dos porcos, que não tinha mais o que fazer, não tinha mais nada, não tinha dinheiro, não tinha amigos, estava passando fome, quase estava morrendo. O que acontece? Ele para e se lembra do quê? Do pai, da casa do pai. Que lá na casa do pai, até os seus empregados viviam de uma forma muito melhor. Eram muito cuidados. Olha só o que ele diz, lá no versículo 16, no versículo 17 a 19. Quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos trabalhadores, um dos seus trabalhadores. Então, nessa autorreflexão, ele reconhece, a ficha cai. Ele fala assim, na casa do meu pai eu tinha isso, e agora eu não tenho mais. Da mesma forma, eu percebo uma autorreflexão aqui, na história desse administrador infiel. Não sei se vocês chegaram a perceber isso. Só que, aqui, ele descobre que está para ser demitido. Está para ser demitido. Então, antes talvez de receber a demissão, ele assim, o que eu vou fazer? Ele para e pensa, o que eu vou fazer? Ele diz assim, o patrão está me despedindo, e agora o que eu vou fazer? Não tenho forças para cavar a terra e tenho vergonha de pedir esmolas. Já sei o que vou fazer. Assim, quando for mandado embora, terei amigos que me receberão em suas casas. Ambos pararam para refletir sobre aquilo que iriam fazer. Claro, em situações diferentes, em momentos diferentes. Parece que eu acho que isso não é muito distante de situações que acontecem nas nossas vidas. Momentos de crise, momentos de angústia, onde parece que nosso chão desabou, a gente não sabe, a gente precisa parar. Parar para pensar, parar para refletir, para ver o que a gente vai fazer. Como é que esses personagens, então, solucionaram essa crise que estavam diante deles? Olha só que ambos apostaram. Ambos fizeram uma aposta muito, muito grande e muito arriscada.
Olha só, o filho mais novo, ele esbanjou toda essa riqueza que havia recebido. Gastou, saiu de casa, pediu uma herança antes da hora, com seu pai vivo. E de repente, quando está lá, quando não tinha ninguém para acolhê-lo, ele se lembra do seu pai e fala assim: eu vou apostar na misericórdia do meu pai. Eu vou apostar que esse meu pai vai me receber. Ele vai até o pai, ele abre o seu coração, confessa que pecou contra Deus e contra ele, que não era mais para ser tratado como um filho, mas como um empregado. Mas mesmo assim a aposta é arriscada. Ele aposta na misericórdia do pai. Da mesma forma, no caso do administrador, a gente parece que isso também está acontecendo aqui. Ele também esbanja o dinheiro, que vai ser demitido por causa disso, mas ele não chegou a essa conclusão por conta própria, como o filho mais novo, que quando ele viu que não tinha mais nada, ele caiu a ficha. Esse administrador, ele estava bem, estava tranquilo, não tinha nenhum problema, mas de repente o dono falou assim: estou ouvindo algumas coisas a teu respeito, da maneira como você está administrando aquilo que é meu. Me dê as contas. Ou seja, vamos ver essas contas, vamos ver como é que está. E diante disso, diante dessa realidade, do dono da propriedade pedindo para prestação de contas, o que esse administrador faz? Ele também aposta na misericórdia do dono. Vocês vão perguntar, mas como assim? Não consigo entender como é que ele se baseia na misericórdia de Deus. Mas vamos olhar alguns detalhes aqui desse texto. Às vezes a gente não consegue entender a amplitude de quanto foi perdoado aqui. O que acontece? Quando o administrador ele ouve que vai ser demitido, ele bola um plano. Ele chama aqueles que estavam devendo ao dono, porque ele tem uns livros, e chama assim: quanto você está devendo? A gente não tem ideia do quanto de trigo que foi perdoado e quanto de azeite que foi perdoado, que estava aqui. Ele fala assim, ali no capítulo 16, ele chama o primeiro e diz assim, ali no versículo 6, 100 barris de azeite. E eu fui pesquisar, alguns estudiosos dizem que era 3.300 litros de azeite, uma produção mais ou menos de 150 oliveiras. Então, era muita coisa. E ele dá um desconto de 50%. É muito desconto, né? Ele realmente estava querendo fazer amizade daqueles que estavam devendo o dono. E quando a gente olha para o outro, 1.000 medidas de trigo, a gente já pode imaginar que não é pouca coisa também. Alguns dizem que é uma produção de 42 hectares. Aqui, claro, o desconto foi um pouquinho menor, só 20%, de 100 para 80. E diante desse cenário, quando o dono ele descobre isso, ele poderia dizer: não, ele foi desonesto, esse administrador foi desonesto comigo. O negócio que ele fez não foi correto, eu vou desfazer tudo. O dono poderia pegar esse administrador e colocar na prisão pelos enormes prejuízos que recebeu. Pense você na situação, se você fosse o dono, e se alguém fizesse isso no seu negócio, o que você faria? Como é que você agiria? Mas o administrador estava esperando acontecer o quê? Qual que era a sua jogada? Qual que era o seu plano? A gente pode perceber que o seu plano era que a comunidade pudesse reconhecer e saber que quando esse homem deu tantos descontos, através esse homem rico deu tantos descontos, que ele foi generoso e agiu com misericórdia. E por outro lado, esse administrador, ele lembrou, ao longo de todo o tempo que ele estava com ele, esse Senhor sempre foi misericordioso com ele. Então eu vou apostar na misericórdia também. Mas era uma aposta um tanto arriscada. Essa história ela é tão complicada e complexa que, se a gente olhar numa perspectiva secular, a interpretação ela nos é provocante, porque diante da crise, um administrador inteligente usa com a astúcia do mundo para solucionar os seus problemas.
E que o que mais me intriga é que parece que Jesus está aprovando isso, está dizendo, ele elogia depois o administrador por causa disso. Mas se a gente olha na perspectiva do Senhor, na perspectiva não do administrador, mas na perspectiva do dono, a gente vai perceber não a astúcia, mas a gente vai perceber a misericórdia e a graça desse Deus. Percebem que em ambos os casos, em ambas as histórias, esses homens apostaram na misericórdia. Em ambas as situações, eles receberam mais do que estavam esperando. O filho não esperava ser recebido como filho. Mas mesmo assim ele foi recebido. E esse administrador também não esperava, né? Ele apostou, mas ele, além de ser elogiado, não recebeu a punição. Tá, mas o que essas histórias têm a ver com a gente? E o que elas podem nos ensinar hoje? Primeiro, eu acredito que essas histórias nos levam a meditar num arrependimento diário. Porque, por um lado, muitas vezes a gente acaba colocando a nossa vida, ou as pessoas acabam vivendo as suas vidas baseados ou a partir da perspectiva do filho mais novo, que estiveram na casa do pai, que foram protegidos e amparados pela presença desse pai, mas por alguma razão, por algum motivo, resolvem sair, viver a vida longe dessa presença, longe desse cuidado. E o tempo passa, e as coisas vão acontecendo, as situações do mundo vão consumindo as tentações ao ponto de perder tudo. E é justamente quando o pecado está no mais profundo, no mais agudo da situação, onde não tem mais nada para fazer, onde parece que todas as coisas acabaram, cai a ficha. Na casa do meu pai. Na casa do meu pai. Eu tinha tudo isso e não percebia. Às vezes, outros se assemelham na sua vida, mais ou menos na perspectiva desse administrador, que estava ali com o dono, estava ali com o pai. Só que, de uma certa maneira, ele estava vivendo de uma maneira desonesta com a administração daquilo que lhe foi confiado. Da mesma maneira, a gente, quando nós somos também administradores das coisas que Deus nos dá, do nosso tempo, dos nossos dons, das nossas vocações, dos nossos recursos, dos nossos bens. E esse administrador estava se sentindo confortável, ele sabia que estava sendo desonesto, mas ele estava confortável diante da sua situação. Até o momento onde o dono ele falou assim, eu tenho ouvido algumas coisas a respeito de você, Mateus, vem prestar contas. E parece que quando eu coloco essas duas histórias em perspectiva, me vem a situação que vai ter situações na vida onde a gente parece que a gente é aquela ovelha perdida, né, que a gente se afastou do rebanho de alguma maneira e se afastou da presença e do cuidado do Pai. Mas Deus, na sua graça e na sua misericórdia, não desiste de nós e vai em busca, colocando nos ombros, isso que a gente falou na semana passada. Mas na outra perspectiva parece daquela história da moeda perdida. Está dentro de casa, mas mesmo assim, muitas pessoas que estão no convívio da casa, muitas vezes podem estar perdidos. Não cuidando, não administrando bem das coisas que Deus lhe confiou para cuidar e para administrar. Mas nas duas parábolas, o que a gente percebe? É a realidade do ser humano. Pode ser de um aspecto externo, onde a gente realmente se afasta da presença e da casa de Deus, ou pode ser numa situação interna, onde a gente está aqui, mas ao mesmo tempo não está valorizando, não está administrando, não está cuidando daquilo que Deus nos confiou como filhos amados de Deus. Por isso, essas histórias, para mim, elas nos levam a pensar, nós, como filhos de Deus, a um arrependimento diário, constante, justamente para não nos deixar que a gente saia da casa de Deus, para que a gente possa permanecer como filho, amado e cuidado por esse Pai, e nem ao mesmo tempo a gente se perder aqui dentro, não valorizando as coisas que Ele concede. Mas uma outra coisa que essas histórias me ajudam a refletir e a pensar, ambas elas apostaram na graça.
na misericórdia do Pai. Só que apostaram como última cartada das suas vidas. E se por acaso isso tenha acontecido em alguma situação, num momento de crise, onde a gente não sabia mais o que fazer e a gente realmente dependeu e colocou na graça de Deus, e Deus nos resgatou, louvado seja o Senhor. Mas hoje, como filhos de Deus, a gente não pode apenas colocar ou deixar que, se tudo der errado na minha vida, então eu vou depender da graça de Deus. Eu vou fazer todas as outras coisas antes, então, se tudo der errado, eu vou lá. Deus é misericordioso. Eu tiro a misericórdia de Deus da nossa manga e peço por perdão. Não. Nós, como filhos de Deus, queremos viver a partir da graça de Deus todos os dias. Não só quando a gente está em crise, nos momentos onde a gente se encontra afastado da casa de Deus, mas todos os dias. Por isso Ele nos chama a viver uma vida de arrependimento constante. A graça de Deus, quando a gente olha para essas parábolas, estava presente em todo momento. Assim como a graça de Deus está presente na nossa vida, desde o momento onde nós fomos chamados da morte para a vida pelo santo batismo. Desde o momento onde Deus colocou o seu nome no seu coração, onde você foi chamado de filho amado. Essa é a marca do cristão, essa é a identidade do cristão. E em segundo lugar, quando a gente olha essas parábolas, a gente pode talvez observar, e é muito comum a gente olhar a partir do filho perdido e a partir do administrador que foi infiel. Mas hoje eu quero convidar vocês a olhar essa parábola numa outra perspectiva. Não a partir deles, mas a partir do pai que olha para o seu filho em misericórdia, a partir do dono que olha para o seu administrador em misericórdia. E essa é a assinatura de Deus. Se a gente quer conhecer quem é Deus, o Deus cristão, o Deus da Bíblia, é sobre isso. Ele vai falar a respeito da sua graça, da sua misericórdia. Na teologia, a gente vai aprender que misericórdia e graça nada mais é do que a boa vontade de Deus, a disposição, o fato dele aceitar a cada um de nós, mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós não tendo feito nada para merecer. É um favor imerecido. C.S. Lewis, ele defende a tese dizendo que nenhuma outra religião reflete e fala desse amor de Deus vindo aos seres humanos sem retribuição, sem contrapartida. E a gente pode olhar os passos do budismo, o karma do hinduísmo, os códigos da lei dos muçulmanos, as exigências das obras de caridade do espiritismo, as divindades gregas, romanas, orientais, ou qualquer outra situação, outra grande dessas religiões que estão ao nosso redor, nenhuma delas vai ensinar e vai falar a respeito da graça de Deus. O cristianismo é o único que se atreve a dizer, na verdade Deus é que se atreve a dizer. Ele diz assim para nós: Deus amou Mateus tanto, amou a vocês tanto, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, que confiar, naquele que depender, não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia é a única que fala disso, que fala desse Deus da graça e da misericórdia. Por isso que choca quando a gente ouve histórias assim. Para mim choca. Para mim mexe comigo quando eu ouço histórias de um pai que recebe o filho depois de tudo que fez. De um patrão que elogia e recebe o empregado depois de tudo que fez. Essas palavras chocam. E o que mais me incomoda, no bom sentido da palavra, nesses dois textos é com a pergunta: quem pagou a conta? Quem pagou a conta dessa? Quem pagou a conta do filho mais novo que desperdiçou e ainda foi recebido em festa? Quem pagou essa conta? Quem pagou a conta daquele administrador que tinha a disposição para cuidar de tudo aquilo que era do patrão, mas desperdiçou e depois deu aqueles descontos absurdos? Quem pagou a conta?
Quem pagou a conta dos nossos muitos pecados que cometemos por pensamentos, palavras, por ações e omissões? Quem pagou essa conta também? Essa conta custou cara, mas não fomos nós que pagamos ela. Essa conta não fomos nós que pagamos. Essa conta quem pagou foi Jesus. Quando no alto da cruz ele disse: está pago. Está pago. Seus pecados estão perdoados. Essa conta foi paga por Jesus, para que todos aqueles que apostam na graça de Deus possam ter vida e vida eterna. E eu lembro quando Jesus ele foi crucificado, tem uma história que nos chama a atenção, porque quando Jesus está no alto da cruz pendurado, os soldados pegaram a capa de Jesus para tirar a sorte, né? Para ver com quem fica com essa capa. E Jesus no alto da cruz está dizendo: Pai, perdoa essa gente porque elas não sabem o que estão fazendo. Queridos irmãos, se a gente tiver que apostar em alguma coisa, apostem em Jesus. Apostem na graça. Apostem na misericórdia de Deus. Deem tudo. Deem tudo. Vão com tudo. Mas o que eu digo assim, não como a última alternativa de todas as outras coisas que vocês têm na vida de vocês. Não vivam essa graça todos os dias, com um arrependimento diário, reconhecendo que a gente é pecador, que a gente se deixar por nós mesmos, a gente vai se afastar da presença de Deus. Se a gente deixar por nós mesmos, a gente pode estar aqui e isso não fazer mais sentido para nós. Apostem na graça de Deus, porque Ele nos chama a viver essa vida baseada na palavra de Deus, lembrando do nosso batismo, sendo fortalecido por meio da ceia do Senhor, que nos nutre a nossa fé e a nossa esperança. E esse Senhor vem até nós, a cada um de nós, para dizer: você é meu filho e eu te salvei. E essa história, ela continua nas nossas vidas. Somos abençoados porque Jesus vem ao nosso encontro e nos dá uma graça muito mais do que nós possamos imaginar. E a nossa oração para que, desde o batismo até o final, a gente possa sempre viver baseado nessa misericórdia e na graça de Deus. Amém.